de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. A paz do Senhor. E se você fosse acusado de ser cristão, que provas você teria? O seu inimigo chegaria e pedia para você: ah, você diz que é cristão? Então prove. Por que você é cristão? Nos prove, nos diga por que você é cristão. Quais as provas que você tem que afirma que você é cristão? Eu vou dizer aqui algumas coisas em que eu, o irmão Fabiano Pedroso, diria para provar para alguém ou para várias pessoas que eu sou cristão. Primeiro lugar, eu creio em Jesus Cristo. Atos capítulo 16, versículo 31, João capítulo 14, versículo 3, versículo 16. Então, eu sou cristão por quê? Porque eu creio em Jesus Cristo e Ele é o meu único Senhor e Salvador. Por que eu sou cristão? Outra prova. A Bíblia, para mim, é a palavra de Deus. Para mim, ela é a minha única regra de fé e prática. João capítulo 17, versículo 17, Jesus disse em sua oração: a tua palavra é a verdade. Ou por que eu sou cristão? Porque eu evito pecar. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz que o pecado afasta o homem de Deus. Então o cristão verdadeiro, ele a todo momento está vigiando contra o pecado, que está em todo lugar, está na sua casa, está na rua, está na igreja, está em todo lugar. Então o cristão verdadeiro, ele estará sempre vigiando, evitando pecar, para que ele tenha certeza que ele sabe que ele vai se sujar e isso vai desagradar a Deus. Então o cristão verdadeiro, a todo momento, ele está cuidando e evitando pecar. Outra, estou me santificando. Hebreus capítulo 12, versículo 14. O cristão verdadeiro, uma das provas que a pessoa é cristão, ela está buscando a santificação. E isso é muito bom para a sua vida espiritual e para a sua comunhão com Deus. Outro, estou fazendo o ID de Jesus Cristo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Somente o cristão verdadeiro que nasceu de novo, que é nova criatura, está fazendo o ID de Jesus Cristo, que é anunciar a palavra de Deus, que é anunciar o Evangelho, que é anunciar a Jesus Cristo, assim como eu faço já há 4 anos através do meu canal no YouTube e também através deste vídeo que eu estou fazendo hoje. Outra prova de que eu diria de eu ser cristão: estou frutificando para os reinos dos céus. Mateus capítulo 3, versículo 8. Jesus Cristo disse, e João Batista, que aquele que não frutificar para o reino de Deus será lançado no lago de fogo. Então o verdadeiro cristão está dando frutos. Ele está frutificando para o reino de Deus com a pregação do Evangelho e através da sua vida. Outra, vigio com o que sai da minha boca. Mateus capítulo 12, versículo 34, Jesus disse que a boca do homem fala do que está cheio o seu coração. Então o verdadeiro cristão, uma das provas de que a pessoa é cristão, é com o que sai da sua boca. O verdadeiro cristão só sai da sua boca palavras de edificação, de fé, de esperança, de amor, de encorajamento, de alegria. Agora a pessoa que não é um cristão verdadeiro, você já sabe o que sai da boca dele. Só sai coisas mundanas, lixo, coisas que não edificam, agouro, palavras de maldição, de maldade. Outra coisa, outra prova que eu diria que eu sou cristão: oro todos os dias. Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus disse orar sem cessar. Então uma das provas que eu diria que eu sou cristão é que eu oro. Sempre estou orando regularmente. Esta é uma das provas de que a pessoa é realmente um cristão verdadeiro. Outra prova: me batizei nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Então o verdadeiro cristão, a pessoa quando se converte a Jesus Cristo e passa a ser um cristão, ele vai ter o prazer de se batizar nas águas, assim como Jesus fez e muitos outros cristãos fizeram ao longo da história, assim como Eunuco em Atos capítulo 8, que também foi batizado por Filipe. Então, o cristão verdadeiro,
é a esse que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou também em nome de Jesus Cristo, que não tem problema nenhum. Outra prova de que eu sou um cristão: eu só ouço música que glorifica a Deus, ouço louvores, hinos da harpa cristã, não ouço mais aquelas músicas seculares, mundanas que eu ouvia antes de me converter a Cristo, porque agora eu sou uma nova criatura. E quando o cristão que é verdadeiro se tornou nova criatura, ele não sente mais prazer em ouvir as músicas do mundo, as músicas seculares, as músicas que ele ouvia antes de se converter, porque agora ele busca a presença de Deus em sua vida em todo momento, todos os dias. E também a presença de Deus se faz manifesta através dos louvores, dos cânticos espirituais, músicas gospel, músicas evangélicas. Outra prova que eu teria: vejo conteúdos que edificam minha vida. O Salmo 101:3 fala que devemos cuidar com aquilo que colocamos diante dos nossos olhos. É a mesma coisa com música. O cristão verdadeiro, ele vai procurar colocar coisas diante de seus olhos que edificam a sua vida, que traz a presença de Deus, que ele sente a presença de Deus. Porque quando o cristão coloca coisas que não edificam a sua vida, é não sentir a presença de Deus. Muitas das vezes ele se entristece com o que está vendo. Outra prova: vivo para a glória de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 16. O verdadeiro cristão, a prova que ele tem, outra prova, é que ele vive para a glória de Deus, através da sua vida, do seu ministério, assim como eu estou fazendo agora através desse vídeo. Outra coisa, outra prova, as redes sociais. O verdadeiro cristão, ele usa as redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, o Messenger, para glorificar a Deus e a sua palavra, para exaltar a Deus e a sua palavra, para falar de Jesus. Agora o cristão a pessoa que realmente se diz cristão, mas não é um cristão verdadeiro, porque existe dois tipos de cristão, o falso e o verdadeiro. Eu já tenho um vídeo aí no meu canal falando sobre o cristão. Então você que não viu, veja e você vai entender melhor sobre esse assunto de ser cristão. Então o verdadeiro cristão, ele usa as redes sociais para falar de Jesus Cristo. Agora a pessoa que se diz cristão, mas não é um cristão verdadeiro, ele usa as redes sociais para falar mais das coisas do mundo, coisas mundanas. É o que sai da boca dele, o que eu acabei de falar, o que está cheio no seu coração. Outra prova que eu teria: se eu sou casado, eu sou fiel ao meu cônjuge, à minha esposa. Se eu sou solteiro, eu não vivo em fornicação. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 diz: fugir da prostituição. Então, se um cristão verdadeiro, se ele é solteiro, ele não vai viver na prática da fornicação, ele vai evitar fornicar, porque ele sabe que o sexo é somente entre homem, entre marido e esposa, e ele sabe que se ele fornicar, ele estará em pecado, e isso não será nada bom para a salvação dele. E olha o que tem de crente solteiro, fornicários por aí, olha, tem muitos. E também muitos membros casados e pastores casados que são adúlteros, lamentavelmente. Paulo fala muito em suas cartas sobre a carne, o perigo da carne. A carne já levou muitos cristãos para o inferno, continua levando e levará muitos. Porque a maior fraqueza do homem, tanto do incrédulo como do crente, é a carne. Então nós temos que sempre vigiar com a nossa carne, que nos tenta dia e noite, e a sua missão é nos tirar da presença de Deus. Outra prova que eu teria para dizer que eu sou cristão: eu me reúno com outros cristãos. Mateus capítulo 18, versículo 20 diz que aonde ou 13 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, disse Jesus. Então o verdadeiro cristão, ele vai procurar se reunir com outras pessoas que têm a mesma fé que ele, ou seja, que também são cristãos como ele é. Outra prova: não tenho comunhão com os incrédulos. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 fala do jugo desigual. O cristão verdadeiro, ele não vai ter comunhão com os incrédulos, no sentido de estar sempre com o incrédulo para cima e para baixo, para lá e para cá. Não, porque andar com pessoas assim é você não sentir a presença de Deus. Então ele vai buscar andar com as pessoas corretas, com as pessoas que fazem ele sentir a presença de Deus. Outra prova: a minha religião é o cristianismo. O cristianismo é a maior religião do mundo, onde o cristianismo é todas as pessoas que professam a fé em Jesus Cristo.
Outra prova, leio a Bíblia regularmente. Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus disse que nem de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o cristão verdadeiro, ele se alimenta da palavra de Deus todos os dias ou regularmente, porque é o seu alimento espiritual, o seu pão espiritual que o mantém vivo espiritualmente. Eu, em 12 anos de conversão, já li 14 vezes o Antigo Testamento e mais ou menos 40 vezes o Novo Testamento. E continuo lendo e vou continuar lendo até o fim da minha vida, porque é o meu alimento espiritual, o meu pão, e tenho prazer em ler a Santa Palavra de Deus. Cada vez que eu leio, eu aprendo mais, e isso é muito bom para mim, porque o dia que eu precisar usar a Palavra de Deus, por mais que eu não tenha um exemplar em minhas mãos, mas ela está aqui, ó, na minha mente, na minha cabeça. Glória a Deus. Então, o cristão verdadeiro, a prova de um cristão, da pessoa que ele é um cristão verdadeiro, ele sente prazer na Palavra de Deus, no que está escrito na Palavra de Deus, e principalmente ele vive a Palavra de Deus, ele obedece a Palavra de Deus. Outra prova, vigia com as minhas vestes. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, Paulo disse que a mulher deve se vestir com modéstia e bom senso, e evitar roupas vulgares, provocantes, sensuais. E assim é com o homem também. Tem roupas que também são sensuais e provocantes que um verdadeiro cristão não deve usar. Então o cristão verdadeiro, a cristã verdadeira sabe como se vestir com decência e modéstia, sem ser vulgar, sem atrair os olhares dos homens ou das mulheres para o pecado. Em Mateus capítulo 5, versículo 28, Jesus disse que se o homem apenas olhar para uma mulher e desejou ela, no coração pecou, adulterou. Então o cristão, a cristã verdadeira, vigia com as suas vestes. A mulher que é do céu e o homem que é do céu sabe como se vestir com modéstia e bom senso. Outra prova. Estou na porta estreita. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Jesus disse que é a porta larga e a porta estreita. Então o verdadeiro cristão, ele está na porta estreita. Infelizmente, hoje temos cristãos que estão na porta estreita e na porta larga ao mesmo tempo. Ou seja, a pessoa vai no sábado na igreja e domingo vai no bailão, ou vice-versa. Então esse tipo de cristão para Deus é o crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. E esse tipo de cristão para Deus não serve. Ou você está na porta estreita ou você está na porta larga. Você não pode estar nas duas ao mesmo tempo. E somente o cristão verdadeiro é que está na porta estreita e vai permanecer na porta estreita até o fim da sua vida. A porta estreita é o caminho do céu, o caminho de Deus, o caminho da salvação, o caminho do perdão. Somente estará na porta estreita os verdadeiros cristãos. Outra prova. Estou sendo sal e luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. O verdadeiro cristão, aonde ele pisa com seus pés, a luz que está nele, que é Jesus Cristo. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Então o verdadeiro cristão, ele é sal e luz do mundo. Aonde ele entra, aonde ele chega, ele é luz. Ele tem que derrubar as trevas que está ali. Ele tem que prevalecer com as trevas que estão naquele local. Amém? Outra prova. Perdoo a quem me fez mal. Mateus capítulo 6, versículo 15. Jesus disse, se você não perdoar a pessoa que te fez mal ou te tentou causar algum mal, Deus também não o perdoará. Então perdoar somente é para aquele a verdadeira cristã, o verdadeiro cristão. Infelizmente hoje temos cristãos, pessoas que se dizem cristãs, mas que não querem perdoar alguém por algo que ele fez ou tentou em sua vida. Também tem no meu canal um vídeo falando sobre o perdão, e você veja lá, onde eu falo muito mais melhor sobre esse assunto do perdão. Outra prova que eu diria que eu sou um cristão, que eu sou um crente em Jesus Cristo, eu não frequento locais mundanos. Tiago capítulo 4, versículo 4, Romanos capítulo 12, versículo 2, 1 João capítulo 2, versículo 15. O verdadeiro cristão não frequenta locais mundanos, bailes, danceterias, barzinhos, estádios de futebol, entre outros. Foi o que eu acabei de falar antes a respeito do crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Então o verdadeiro cristão, ele sente prazer em estar em locais onde ali há a presença de Deus, e ele, o verdadeiro cristão, assim como eu,
já frequentei muitos lugares mundanos antes da minha conversão. Hoje eu quero distância desses lugares. Esses lugares não é mais para mim, porque hoje eu sou uma nova criatura. Não sinto mais prazer em esses lugares, bailes, danceterias, assim como eu já frequentei antes de me tornar um crente em Jesus Cristo. Sabe como que hoje eu entraria numa danceteria ou num bailão? Hoje eu entraria assim, mas somente por dois motivos. Primeiro, para ir lá, se fosse convidado a pregar o evangelho para aquelas pessoas que estão ali naquele local. E outra, ou ir lá para buscar alguma ovelha perdida ou alguém da minha família, tirar daquele local onde o pecado reina muito forte e a presença de Satanás se manifesta também de uma forma muito forte nesses locais, porque nesses locais sempre acontecem brigas e mortes. Outra prova que eu daria que eu sou cristão: estou perseverando. Mateus capítulo 24, versículo 13, Marcos capítulo 13, versículo 13, Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, somente o verdadeiro cristão é que perseverará nos caminhos de Deus até o fim da sua vida. Sobre a perseverança também tenho aí no meu canal um vídeo falando sobre esse assunto. Outra prova: estou sendo fiel a Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, disse Jesus: seja fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Então somente o cristão verdadeiro estará sendo fiel a Deus e permanecerá sendo fiel a Deus até o fim da sua vida ou até a volta de Jesus Cristo. Outra prova: estou buscando ser cheio do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. O cristão verdadeiro que busca ser cheio do Espírito Santo, como? Através da oração, da palavra de Deus, frequentar locais onde outros irmãos que estão lá da mesma fé, ouve coisas que edificam, vê coisas que edificam a sua vida, tem vida de oração, de consagração, prega o Evangelho. Somente assim é que ele estará sendo cheio do Espírito Santo. Outra prova: estou carregando a minha cruz. Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus disse: aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Então o verdadeiro cristão está carregando a sua cruz. Muitas das vezes a nossa cruz não está sendo fácil, está sendo pesada, mas Jesus Cristo nos dá o amigo o Espírito Santo, assim como Cirineu ajudou Jesus a carregar a sua cruz. O Espírito Santo ajuda a nós a carregarmos a nossa cruz até o fim de nossas vidas. Glória a Deus. Outra prova: busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Mateus capítulo 6, versículo 33. Você que é cristão, você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar? Ou você está buscando as coisas acrescentadas em primeiro lugar? Medita nessa passagem. Infelizmente hoje tem muitas pessoas que se dizem cristãs, mas estão mais preocupadas com as coisas acrescentadas do que o reino de Deus em sua vida. Outra prova: se eu compro, eu pago. Se eu alugo, eu pago. Se eu peço emprestado, eu devolvo. Infelizmente, muitos cristãos e pastores deixaram um mau exemplo através disso do que eu acabei de falar. Cristãos que pediram emprestado e não devolveram, compraram e não pagaram, alugaram e não pagaram o aluguel. Então isso é feio, é um péssimo testemunho para o Evangelho de Jesus Cristo. Outra prova: estou cuidando dos meus 6 animais. O verdadeiro cristão cuida dos seus 6 animais. 6 animais? O que é isso, irmão Fabiano? Para você entender sobre esse assunto dos 6 animais, aí no meu canal tenho 2 vídeos, a parte 1 e a parte 2, falando sobre esse assunto dos 6 animais. Veja lá esses vídeos e você vai entender o que eu quis dizer aqui. Amém? Outra prova: estou vivendo o que prego. O verdadeiro cristão, ele vive o que prega. Agora, se ele não vive o que prega, para Deus, ele não está sendo um cristão autêntico. E isso não será nada bom para ele. Infelizmente, temos muitos cristãos, pastores, pregadores, que não estão vivendo o que pregam. Falam sobre o adultério, mas estão adulterando. Falam sobre a fornicação, mas estão fornicando. Falam sobre a mentira, mas estão mentindo. E eu conheci um irmãozinho que vivia pregando, falava muito sobre a fornicação, mas ele mesmo vivia na prática da fornicação a todo momento. Então isso para Deus, esse tipo de cristão, para Deus não serve. Outra prova de que eu sou cristão: estou usando os talentos que Deus me deu. Em Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30, o cristão verdadeiro está usando o talento ou os talentos que Deus lhe deu. Outra prova de que eu sou um verdadeiro cristão:
eu estou manifestando os 9 frutos do Espírito Santo, de Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz que são o amor, a alegria, a paz, a bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São os 9 frutos do Espírito Santo, e somente o verdadeiro cristão que vai manifestar esses 9 frutos do Espírito Santo. Então eu teria aqui muito mais para falar, mas assim, se eu ficar dando mais detalhes, explicando um pouquinho mais sobre cada item que eu li aqui, o vídeo vai ficar muito extenso. Então aqui eu dei apenas uma pincelada, uma palhinha sobre algumas provas que eu diria, algumas coisas que eu diria para provar que eu sou cristão. E você? Você que diz que é cristão, você também diria tudo isso o que eu disse aqui nesse vídeo? Você diria que é tudo isso, ou a metade, ou bem menos do que eu falei aqui? Você mesmo vai se autoavaliar, como que você está sendo como cristão, como que você está levando a sua vida de cristão. Então, ser cristão foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida há 12 anos atrás. E que você medite em tudo que eu falei aqui através deste vídeo. Amém?